Domingo, dia 6 de outubro, é dia de eleição municipal. Cá entre nós é também meu aniversário, tá? Eu aceito as boas vibrações aqui nos comentários. Mas voltando ao que interessa, é aquele dia que eu particularmente adoro. Desde a primeira vez que eu votei, eu sempre acordei empolgada em dia de eleição. Eu sempre exerci esse dever e esse direito cheia de alegria. Vocês também são assim? Eleição municipal sempre teve um papel meio de plebiscito do governo federal corrente. Se o presidente está indo bem, é comum que ele e seu partido façam vários prefeitos e prefeitas. Se está indo mal, sofre derrotas importantes. A última eleição municipal mudou um pouco isso, porque ela foi muito peculiar. O ano era 2020, a gente estava no auge da pandemia. Teve gente que nem saiu de casa com medo de se expor. E, sem trocadilho, é evidente que a disputa estava contaminada pela visão que cada espectro político tinha da crise sanitária. Para se ter uma noção do quão particular foi aquela eleição, em São Paulo, Bruno Covas se reelegeu em primeiro turno, tendo Ricardo Nunes como vice e derrotando Guilherme Boulos. Quando se olha para a coligação que elegeu Covas, alguém desavisado pode achar que era uma chapa bolsonarista, não só por ter Nunes como vice, mas por ter partidos como PL, PSC, DEM. Só que quem ergueu o braço de Bruno Covas no dia da vitória foi o então governador João Dória, àquela altura já em guerra aberta contra Jair Bolsonaro. Isso quer dizer que Bolsonaro foi derrotado em 2020? Não exatamente. No segundo turno das eleições municipais, o PT venceu apenas 4 das 15 disputas de que participava. E pela primeira vez desde 1985, não ganhou nenhuma capital. Naquele momento, Lula, o principal cabo eleitoral do PT e também a maior causa da rejeição ao partido, já estava solto havia mais de um ano. Na eleição anterior, em 2016, a presidente Dilma Rousseff havia sofrido um impeachment, a Lava Jato ainda gozava de imenso prestígio e poder e o PT também se viu enfraquecido. É por isso que não se sabe muito o que esperar no ciclo deste ano. A confiança no termômetro que as pesquisas costumavam representar anda abalada. O envolvimento dos principais padrinhos está diferente. Tudo pode acontecer. Jornalisticamente, isso torna o domingo especialmente emocionante, digamos assim. É por isso que eu quero aproveitar para te convidar a acompanhar a live do meio aqui no nosso canal do YouTube a partir das 17 horas. Eu, Pedro Doria, Christian Lynch e Marilis Pereira Jorge vamos acompanhar a apuração, analisar os possíveis cenários, receber convidados especiais. Vai ser muito legal. A Luciana Lima também vai participar, lá de Brasília. Se inscreve aqui no canal, fica de olho nos nossos avisos e não perca. E se quiser ajudar a financiar o nosso jornalismo, assine o Meio. Neste mês a gente completa 8 anos e tá cheio de novidade para quem é premium. Dando uma olhada nas redes sociais do presidente Lula no último mês, me chamou a atenção o fato de que ele praticamente não falou de eleições. Mencionou 2 vezes a candidata Dandara de Uberlândia e fez um vídeo protocolar pedindo votos para os vereadores do PT, sem citar nomes, só falando da importância de eleger quadros também no Legislativo. No sábado, Lula se comprometeu a participar da caminhada que vai acontecer com Boulos na Avenida Paulista. E, basicamente, é a isso que se estende o empenho do presidente nas campanhas de seus correligionários ou aliados. Há algumas razões que a gente pode levantar para isso. Primeiro, a agenda presidencial é mesmo intensa e ficou ainda mais conturbada com a crise dos incêndios e queimadas. Lula também esteve em Nova York, na Assembleia Geral da ONU, e teve nas mãos o caso Silvio Almeida para lidar. Ainda assim, para um presidente da República que tem a máquina nas mãos e os bons resultados da economia para mostrar, parece estranha a escolha de se manter tão discreto.
Em casos como a disputa de Goiânia, em que a petista Adriana Corsi tem chances reais de se eleger, justifica-se. A rejeição a Lula no Centro-Oeste é grande e sua presença poderia, na verdade, atrapalhar a candidata. Mas e em Porto Alegre, onde a deputada Maria do Rosário está precisando muito de uma ajudinha para levar a disputa contra Sebastião Melo para o segundo turno? Rosário está empatada tecnicamente com Juliana Brizola, do PDT. E a cidade passou pela catástrofe daquela enchente, que poderia influenciar negativamente as chances de Melo e em que o governo federal teve um papel decisivo. Por que Lula está ausente? E em Fortaleza, onde Evandro Leitão, do PT, está empatado com André Fernandes, do PL. Ou em Natal, onde a petista Natália Bonavides está embolada com candidatos do União Brasil e do PSD e o apoio do presidente poderia levá-la ao segundo turno. Ou ainda em Teresina, em que Fábio Novo, do PT, está empatado com Silvio Mendes, do União Brasil. São 3 cidades do Nordeste. A presença de Lula teria potencial de fazer diferença. Experiente como é, certamente ele fez esse cálculo. A gente não sabe a que resultado ele chegou, mas aparentemente preferiu apostar todas as suas fichas em uma cesta só, a de São Paulo. E ainda assim, timidamente. Até aqui, a presença de Lula se limitou a 2 comícios com bolos e a uma gravação na casa do candidato do PSOL em agosto. Lula também recebeu bolos em Brasília para fazer mais um vídeo. É pouco, não? Dentro do PT, segundo apurou a nossa repórter Luciana Lima para uma edição premium do Meio, há a percepção de que o baixo engajamento de Lula passa pelo fato de que não há nada que ele possa fazer, especialmente em pequenas e médias cidades, para competir com o efeito da dinheirama despejada pelas emendas parlamentares por ali. Os deputados e senadores que direcionam recursos para os seus redutos têm muito mais chance de fazer seus prefeitos do que o presidente teria. Talvez Lula esteja também guardando seu cartucho para o segundo turno em algumas praças. Afinal, além da agenda cheia, tem uma questão mesmo de energia, né? Só que em alguns lugares isso pode ser tarde, é um baita risco, principalmente se considerando que as pessoas tendem a decidir seus votos nesta última semana. E, em geral, a guerra nas redes sociais está perdida para a direita. Ou seja, aqueles petistas que estão ali de olho no segundo turno, mas com o terceiro colocado da direita na cola, podem ser surpreendidos. O PT teve de fazer uma frente ampla para ajudar a eleger Lula e é evidente que isso se reflete agora. Em 2 capitais são aliados de Lula e não petistas que têm chances reais de levar no primeiro turno. João Campos, do PSB em Recife, e Eduardo Paes, do PSD, no Rio. Mas notem que esses são aliados que têm seu próprio capital político. Eles não se elegem por causa de Lula. Uma outra possibilidade é a de que Lula esteja querendo adiar o plebiscito sobre seu governo para quando tiver resultados mais vistosos, mais concretos. Ou seja, levar mesmo para 2026, não antecipar um desgaste. O risco é de ver uma onda de direita tomar conta das cidades e essa máquina desequilibrar o jogo ali na frente. E é aqui que entra o jogo jogado por Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas neste momento. Inelegível, Bolsonaro é um cabo eleitoral menos forte do que se esperava, o que não quer dizer que seja fraco. O bolsonarismo só está maior que o próprio Bolsonaro, que não tem cargos a oferecer em 2026, por exemplo. Então, a força do bolsonarismo está aí, só que está em busca de alguém com tinta na caneta para apoiar. Bolsonaro decidiu colocar suas fichas em Alexandre Ramagem, no Rio, seu reduto, para tentar ao menos levar a eleição de lá para o segundo turno e não amargar um fracasso tão retumbante. Eis que surge Tarcísio de Freitas. Como governador de São Paulo, claro que sua zona de influência se limita à eleição na capital e no interior do estado. Acontece que, conforme Bolsonaro optou por agir discretamente no apoio a Ricardo Nunes
e até ensaiou brevemente um apoio a Pablo Marçal. Se a vitória de Nunes vier, ela vai ser bem mais de Tarcísio que de Bolsonaro. E isso cacifa o governador a ser o herdeiro do bolsonarismo mais do que antes. Principalmente se o marçalismo sair realmente menor, apequenado, como um fogo de palha de um tipo de direita que não se sustenta. Tarcísio e Nunes passariam a ter nas mãos esse trunfo de ter organizado uma direita higienizada. Eles são burocráticos o suficiente para fazer colar a noção de que são moderados, por mais que estejam ao lado de Bolsonaro no palanque em que o ex-presidente segue com um discurso golpista e extremista. Mas ao emular uma direita conservadora clássica, de discurso de costumes e segurança pública duros e confortável para as elites econômicas que não assumiram o reacionarismo caricatural de Bolsonaro, Tarcísio e Nunes tornam tudo mais palatável. Uma vitória de Tarcísio em São Paulo coloca Lula numa missão bem mais difícil em 2026. Domingo vai ser emocionante. Dia 3 de outubro, o meio faz 8 anos. Muita coisa mudou nesse período. Passamos por pandemia, crescimento da direita radical, agravamento da crise climática. O meio mudou bastante também, mas uma coisa permanece a mesma. A ideia de fazer um jornalismo moderno e democrático que transmita dados e fatos confiáveis, combatendo a desinformação sustentado pela colaboração dos seus assinantes. Esse ano o meio vai dar um grande salto qualitativo. Teremos um canal no YouTube com uma grade de programação muito mais parruda. E vamos lançar o nosso aplicativo de streaming, onde você vai poder assistir documentários inéditos, programas, além de toda a nossa produção em vídeo. Quer ser um dos primeiros a experimentar essa novidade? Então assina o meio agora. A partir do dia 3, vamos começar a convidar os nossos assinantes premium a conhecer o app do meio e ver nossos vídeos no celular, computador ou na TV. Vem com a gente construir o jornalismo do futuro. Assina só R$15 por mês. Siga o link na descrição do programa.